Ele já chegou aqui com os punhos cerrados. Levanta aí os punhos de novo, então. Vai lá, mostra pra câmera lá. Vai lá, 4. Ele não quer falar de política hoje, não quer falar de Temer, de Dilma, de ninguém, de Lava Jato. Só quer falar de futebol aqui. Bom dia, Neumann. Bom dia, Raíssa Mabac. Bom dia, Alessandra Romano. Bom dia, comandante Almirante Nelson. Oi, hoje tem oi. Bom dia, Ana Paula Niederhauer. Hoje foi caprichado. Oi, bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão 92.9. Vamos lá, então. Vamos falar de mulher. Eu sei que você só queria falar do Flamengo, mas vamos falar de mulher. Temos outros assuntos. Vamos falar de mulher. Vamos falar de mulher. Conversa de homem. Conversa de homem é mulher. Vamos lá. Tudo isso porque milhares de pessoas participaram ontem de atos contra o machismo, também por igualdade de gênero, por causas como a descriminalização do aborto, em 16 estados e ainda no Distrito Federal, marcando o Dia Internacional da Mulher. E a ação foi inspirada em marchas pelo mundo, teve apoio nas redes sociais, nas grandes metrópoles, São Paulo e Rio principalmente, havia um número maior de participantes. Na Paulista, pelos relatos que eu ouvi, né, 4 quarteirões ocupados, Praça da Sé também. Bom, mas essas manifestações terão algum efeito aí no cotidiano das mulheres? O que você acha, né, mãe? Primeiro eu vou dizer que eu sou parcial, porque eu sou mulher honorária pela Rede das Escritoras Brasileiras, da Joyce Cavalcante, e sou amigo e ouvinte de Chico César, já fui mulher, eu sei, né? Pois é, então eu sou solidário com todos esses movimentos, essas manifestações no centro do Rio, feita por 60 entidades de classe, em São Paulo, os atos no centro reunindo 30 mil pessoas, as encenações teatrais, a apresentação de uma bateria composta por mulheres, com cada trecho de um manifesto lido por uma mulher, cobrando igualdade de direitos e o fim do preconceito. Segundo Mara Silveira, estudante de medicina na Universidade do Estado do Rio, o dia de ontem foi importante, mas a luta é todo dia. Ela lembrou uma resposta que a presidente da Suprema Tolerância deu a um dos ministros, Barroso, que a cumprimentou, e ela disse, não, hoje nós só temos um dia, você tem todo dia. Ficou meio parecendo uma coisa meio grosseira, assim, que não é muito própria dela, mas tudo bem, né? Não deixa de ser um pouco de verdade só, porque a minha vida na infância foi mandada pela minha mãe e hoje é mandada pela dona Isabel, pelas minhas filhas e pelas minhas netas, mas os filhos também participam, né? Nem recatada, nem do lar, a mulherada tá na rua para lutar. Esse foi um dos coros. Mas esse negócio de luta não sou muito chegado, não. Eu sou mais o amor do que a guerra. É isso? Mais amor do que a guerra? Faça amor, não faça guerra? É isso aí. Bom, vamos lá. E o discurso do presidente Temer, né, causou aí... Ele homenageou as mulheres, né, em cerimônia no Palácio Planalto, mas o discurso foi marcado por uma exaltação às tarefas de casa e causou reação nas redes sociais, levou até parlamentares da base, integrantes do governo, a saírem em defesa do presidente. Por que tanta celeuma aí nesse discurso, hein? O Temer, realmente, ele disse que ninguém é mais capaz do que elas para indicar desajustes nos preços de supermercado. Quer dizer, ele perdeu uma excelente ocasião para ficar calado. Mas já que ele falou, vamos ouvir, né, Almirante? Temer. Terceira sonora, Temer, 0903. Porque hoje homens e mulheres são igualmente empregados, com algumas restrições ainda, mas a gente vê em muitas reportagens, as mais variadas, como a mulher hoje ocupa um espaço executivo de grande relevância. O número de mulheres que comandam empresas, que comandam diretorias, não é imenso. O número de mulheres que hoje está no legislativo e tendo uma atuação extraordinária. Ele só esqueceu que no governo dele não tem isso, foi chamado inclusive de governo cuecão. De qualquer maneira, as frases do Temer provocaram rebuliço no Congresso e nas redes sociais. Ele mostrou que não está muito sintonizado com os novos tempos, não. Mas não haveria tanta celeuma se não vivêssemos, Alessandra, um clima de antagonismo exacerbado na política. Pode crer.
Aliás, só para lembrar, né, Muniz, só tem duas no primeiro escalão. A advogada geral da União e a Luísa... Luiz Linda Valois, É. que ele mandou para mentir lá Só duas. na reunião da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Só duas. Mentiu a beça. No primeiro escalão é o governo cuecão mesmo. É o governo cuecão. Mas vamos falar aqui, você vai trazer uma lembrança que eu acho que é bem pertinente, interessante, da antecessora de Temer, né, a ex-presidente Dilma Rousseff, que usava o Dia Internacional da Mulher para lembrar da condição dela, de mulher no poder. E você vai trazer uma lembrança aqui de 8 de março de 2015. Vamos aqui para 2 anos atrás, né, Neumann, é isso? A notícia, a mentira mais recente foi contada por Luiz Linda Valois, ministro de Relações de Direitos Humanos do Temer, e que foi à ONU e esqueceu de contar o desastre de Mariana, o massacre nas cadeias, etc. Mas por falar em mentira, como eu vi muitas críticas ao Temer, e das quais eu participo, ele perdeu uma boa chance de ficar calado, ou então tivesse pedido a alguém para fazer um discurso, alguém mais sintonizado com o tempo. Eu quero lembrar o que a Dilma disse. Ela convocou uma rede de televisão e rádio no Dia da Mulher, 8 de março de 2015, para dizer o seguinte: obrigado, né? Obrigado, né? Correto, por me dar a oportunidade de contrapor os discursos dos dois presidentes. Em 8 de março de 2015, não, esse é obrigado, é meu mesmo o texto aqui. Num domingo, a Dilma usou rede de rádio para dizer o seguinte: o mais importante, enquanto nos outros países havia demissões em massa, nós aqui preservamos e aumentamos o emprego e o salário. Ah, que falta que faz o Nelson para botar aqui o nosso querido Rabugento. Se conseguimos essas vitórias antes, temos tudo para conseguir novas vitórias outra vez. Inclusive porque decidimos corajosamente mudar de método e buscar soluções mais adequadas ao atual momento. Mesmo que isso signifique alguns sacrifícios temporários para todos e críticas injustas e desmesuradas ao governo. Na tentativa correta de defender a população, o governo absorveu até o ano passado todos os efeitos negativos da crise. Ou seja, usou seu orçamento para proteger integralmente o crescimento, o emprego e a renda das pessoas. Realizamos elevadas reduções de impostos para estimular a economia e garantir empregos. Ampliamos os investimentos públicos para dinamizar setores econômicos estratégicos. Às vezes temos de controlar mais os gastos para evitar que o nosso orçamento saia do controle, para garantir melhor nosso futuro. Isso faz parte do dia a dia das famílias e das empresas e dos países também. Mas estamos fazendo de forma realista e da maneira mais justa, transparente e equilibrada possível. Então, você que ouviu trechos muito pequenos de um discurso imenso, uma grande mentira sobre a economia vai bem graças à nossa ação, você está entendendo que melhora a platitude do Temer do que as mentiras da Dilma, né? Bom, outro assunto está ligado a isso também. A líder do PT no Senado, Gleisi Hoffmann, que é lá do Paraná, disse ontem que as senadoras deveriam fazer uma greve no Dia Internacional da Mulher, não permitir qualquer votação no Senado. Disse que haveria uma greve nacional, que algumas farão até o que chamou de abstenção sexual. Vamos lá. Seu comentário. Cara, como eu não tenho nada a ver com a vida sexual de Paulo Bernardo e dela, eu vou me abster de comentar. Sim. Eu vou deixar que a Marta Suplicy o faça por mim. Essa história de homem igual a mulher em relação à Previdência. Não passa só porque nós queremos direitos iguais, lutamos por oportunidades iguais, mas nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes porque nós somos as que temos a concepção em que parimos as crianças. Uma besteira. Eu acho que isso é um atraso na concepção do que é o feminismo. O feminismo moderno hoje é junto homens e mulheres, é darmos as mãos, é nos beijarmos muito, é lutarmos pela divisão do trabalho doméstico, para ajudarmos uns aos outros. Isso que é feminismo moderno. Falou Marta. Numa entrevista que ela deu ao programa Conexão, uma entrevista excelente. Eu gostei muito da entrevista, de forma geral, feita pela Alessandra Romano, pela Silvia e pela Andresa Matais, no programa ontem, entre 1 e 2. E a Marta também, ela se referiu à homenagem ao Dia Internacional da Mulher, não foi? Então você se referiu à entrevista aí da Marta para o Conexão. Classificou a greve de sexo proposta aí como uma besteira. Então é isso, né, que a gente ouviu aqui.
Bom, mas a Marta também se referiu à homenagem do Dia Internacional da Mulher no plenário da Câmara, que aprovou na noite de ontem, de forma simbólica, um pacote de 4 projetos que beneficiam a população feminina, né? É isso aí. A Marta contou lá para os ouvintes de Conexão, na Rádio Estadão, 92.9, que as mulheres ocuparam a pauta no Congresso para a aprovação simbólica de alguns projetos, né? Um proíbe o uso de algemas em mulheres grávidas presas, seja durante a preparação para o parto, na hora do nascimento da criança ou durante o período do puerpério imediato. A medida está contida no decreto federal, mas ainda não é uma política de Estado. O projeto segue agora para o Senado. Também foi aprovado e encaminhado ao Senado um projeto de lei que acrescenta emenda ao Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo direito ao acompanhamento e orientação à mãe em relação à amamentação. As unidades de saúde que acompanham as gestantes e realizam os partos deverão prever orientação quanto à forma mais adequada de amamentação. No pacote, os deputados aprovaram uma proposta que institui agosto como o mês do aleitamento materno. Quer dizer, tinha que ter uma coisa meio besta no meio de projetos realmente com força social, né? De qualquer maneira, foi um tour de force. E eu dou aqui parabéns às mulheres parlamentares que o promoveram. E que eles trabalhem assim em outros dias Outros também, dias, né? é. Pelas mulheres. Pelas até. mulheres, pelos homens e, sobretudo, pelos pobres indefesos que eles continuam espoliando. Bom, e daqui a pouco a gente vai voltar falando da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro condenou ontem José Dirceu a mais de 11 anos, né, de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. E reagindo à decisão, a gente registrou mais cedo aqui, o criminalista Roberto Podval, que defende o Dirceu, disse que, com perplexidade, né, disse o seguinte: estão matando o Zé Dirceu. Condenação imposta, segunda já imposta na Operação Lava Jato. O que você comenta aí sobre isso? Até agora, o herói dos estudantes paulistanos, que entrou na história segurando a camisa ensanguentada de José Guimarães, secundarista morto pela repressão nas ruas de São Paulo, continua vivo. Ele tem 70 anos, e nesses 70 anos ele foi preso na ditadura e agora está preso na democracia. Ele foi um preso político e agora ele é um político preso. Foi preso em Brasília, onde cometeu mais crimes, delinquiu, e em Curitiba está cumprindo penas da Lava Jato, porque ele poderia ter sido indultado pela Dilma e perdoado pela Suprema Tolerância Federal, mas não foi possível porque ele foi descoberto em seguida, delinquindo na Papuda e sendo acusado pelos crimes pela Lava Jato e pelo Sérgio Moro. Agora, de qualquer maneira, ainda brilha, né, a sua imagem, erguendo o punho, como se ele fosse um gladiador, aqueles atletas do movimento negro na Olimpíada do México, né, quando ele entrou na Polícia Federal de São Paulo, na Lapa, quando o Supremo mandou prendê-lo. Né? A pergunta é a seguinte, por que o Dirceu não abrevia a sua agonia no inferno prisional brasileiro, fazendo como outros companheiros de infortúnio que delataram em troca de prêmios? O Renato Duque, que é citado nessa sentença do Sérgio Moro, e sempre foi tido como durão, está negociando sua delação premiada para amenizar o sofrimento do cumprimento de uma presença longa no inferno presidiário. Por que então ele não faz a mesma coisa, né? É claro que só o próprio Dirceu pode responder essa pergunta. Mas eu já andei, assim, caraminholando, né? Eu achava sempre que o Zé Dirceu jamais iria delatar o Lula, porque o Zé Dirceu, o meio de vida do Zé Dirceu é o Lula. E o Zé Dirceu, na verdade, só tem a delatar ele mesmo e o Lula. E ao delatar o Lula, ele só encontrará acusações contra ele mesmo. Além disso, o Zé Dirceu tem demonstrado uma personalidade semelhante à do Sérgio Cabral, na necessidade do luxo e da riqueza, né, como a segunda mulher do sambista, que tinha saudade da Amélia, né? E para isso ele se aventurou em práticas criminosas bastante condenáveis e inexplicáveis e injustificáveis, tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista da administração do partido, né? O PT. O que eu acredito é que realmente ele tem uma certa confiança de que mais dia menos dia, nesse sistema em que, por exemplo, o goleiro Bruno está solto depois de ter matado
a mãe do seu filho e ser acusado de a ter esquartejado e jogado aos cães, ou enterrado vários partes do corpo por vários terrenos, quer dizer, de repente, né, cai um habeas corpus dele na mão do Marco Aurélio e ele é solto, né? Ou por algum outro amigo dele lá dentro da Suprema Tolerância Federal. Agora, a verdade é que ele não tem mais nenhuma chance, eu acho, para delatar, embora seja aquele que sabe, porque uma vez ele disse, você lembra disso, que ele nunca fez nada que o Lula não soubesse, que o Lula não tivesse autorizado. E pelo visto ele fez bastante coisa, né? Eu falo isso, o Raíssa, com muita dor no coração. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Zé Disseu, apesar de ter me relacionado com ele na época em que ele era um cara que vivia trazendo para nós jornalistas denúncias sobre os governos aos quais o PT se opunha, mas eu acho que é para lamentar, porque é uma tragédia brasileira, né? Quando você vê um herói do povo, um Robin Hood socialista, se transformando num reles batedor de carteira, né? Porque o que essa notícia da condenação dele mostra é isso, é que era um ladrão que também, como o Sérgio Cabral, era chegado ao luxo. Por exemplo, uma das formas de aplicação da propina que ele é acusado de ter recebido e está sendo condenado por isso, foi para comprar avião para ele andar quando o país está cheio de avião de carreira, que pode muito bem abrigá-lo em troca de uma passagem, mas ele prefere ter um avião dele, né? Um avião para chamar de seu. Então esse é um avião no qual ele possa andar à vontade na hora que ele quiser, e para isso ele não teve a menor dúvida, né? Meteu a mão no nosso bolso. Agora sim, vamos lá, Neumann. Tem uma reportagem hoje no Estadão mostrando que a quebra de sigilo das empresas do operador de propinas Adir Assad revela que empresas dos filhos de José Yunes, amigo e ex-assessor de Michel Temer, pagaram ao menos R$1.200.000 para firmas de fachadas. Empresas de Marcos e Marcelo Maris de Oliveira Yunes, todas ligadas à Uni Incorporadora, aparecem em 113 transações com a SM Terraplanagem e em 28 operações com a Legend Engenheiros. Bom, será que ele vai estar na lista do Janot, amigo do Temer? O Raíssa, essa história aí me lembra muito o Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, né? Sim. Então, se o Yunes, que eu conheço há muito tempo, não há tanto tempo quanto o Temer, até porque os dois são bem mais velhos do que eu conheci o João também, né? O João Yunes. O irmão dele. Eu diria o Yunes o seguinte... Lembre-se do Vicente Mateus, né? Quem entra na chuva é para se queimar, né, doutor? Basta, né? Já deu para entender. Bom, e sobre a briga aí dos fundos abutres em torno da Oi, né? Um assunto aqui que você sempre traz aqui. Lá na coluna Radar da Veja, do Maurício Lima, foi publicado ontem, aliás, publicado 7 de março, né? Que as ações da Oi subiram desde o pedido de recuperação judicial 329%, e diz a nota, é possível que a valorização seja algum movimento especulativo. E, no momento, há uma intensa batalha entre os acionistas, os credores, potenciais investidores, para saber quem é que vai ficar com a Oi, né? Então, fazer o que a respeito disso, Neumann? O Estadão também publicou ontem que a disputa entre os acionistas só aumenta, que a Anatel vai fazer uma intervenção na companhia, também aumenta a hipótese, né? Não tem a menor razão. O governo não intervir na Oi, aliás, é uma obrigação legal, disciplinar, para que a Oi seja comprada por quem queira se responsabilizar pela prestação de serviço e pelo pagamento de seus compromissos. A Oi está sendo disputada pelos fundos abutres, que só irão comer o que sobrar e acabar não prestando o serviço que a Oi tem a obrigação de prestar. O Raíssa, eu quis falar sobre esse assunto a partir da nota da Veja e da notícia do Estadão, para lembrar que já passou da hora de desteleganguizar a Oi. Porque a Oi, quando ela foi, lá na origem da Telemar, né? Falava-se na Telegangue. Por que era Telegangue? Porque ela foi constituída sem nenhum parceiro no consórcio que tivesse qualquer experiência num ramo dificílimo, de alta tecnologia, que se atualiza sempre, né? A Oi tem de ser, de fato, privatizada. Intervenção... Agora, o Meirelles vive falando na reforma da Previdência, na necessidade de evitar que o rombo seja maior por falta de... Por que é que ficam pensando em dar dinheiro para esse tipo de coisa? Isso é um serviço privatizado e que tem que ser
continuar privatizado. Se está se falando demais que a Anatel vai intervir, e não é intervir em favor de nós, clientes, é intervir em favor de credores e de acionistas. Quem entrou num negócio podre, que se dane. O outro assunto aqui para a gente comentar, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, ele conquistou um título que o Felipão não tem, né? Ele é hexa. Ele é hexa. Ele foi mais uma... pela sexta vez, né, denunciado. A nova denúncia traz mais uma frente de investigação. O recebimento e a lavagem de dinheiro oriundo da Odebrecht. Foram descobertos 3 milhões de dólares destinados ao ex-governador, depositados num banco de Andorra. Até então, as implicações de Cabral com a justiça estavam relacionadas com propinas cobradas a partir de obras da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia, reveladas por executivos das duas empreiteiras em acordo de delação premiada. Ou seja, meu caro amigo Raíssen Abac, o Sérgio Cabral, que já não está dormindo bem na prisão lá em Bangu, deve estar sendo apazorado por pesadelos da lista de Janot. Eu quero lembrar que a lista de Janot não tem nada a ver com a lista de Schindler. Diferente. A lista de Schindler era para salvar judeus dos campos de concentração. Essa não. A lista de Janot é para levar cristãos para a cadeia. O Sérgio Cabral já está lá, mas se aparecer muito na lista do Odebrecht, vai ser difícil sair. Vamos fechar aqui falando de outro carioca. Aqui o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou aí de mudanças na legislação trabalhista, excesso de regras na relação entre patrão e empregado, e até sugeriu que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir, está contrariado com a proposta da reforma aí considerada tímida, produzida pelo governo, e fala que pode até ir além e desagradar o presidente Temer? Pois é, o Temer vai enfrentar vários problemas em várias reformas, né? Eu queria aproveitar a sua pergunta a respeito do Rodrigo Maia, com quem eu concordo. A Justiça Trabalhista não deveria nem sequer existir, para lembrar que ontem, ao lado do meu artigo, eu fiz um artigo sobre Caixa 2, ao lado do meu artigo, o meu amigo, ex-ministro do Trabalho, ex-ministro do Superior Tribunal do Trabalho, ex-advogado de Lula lá no Sindicato dos Metalúrgicos, conheci-o lá, Almir Pazianotto Pinto, escreveu um artigo brilhante, dos artigos mais brilhantes que eu já vi na vida, a respeito do atraso inenarrável e injustificável do Brasil em relação aos avanços do mundo moderno. E um desses atrasos é a permanência da legislação, da polaca, né? Da polaca não, desculpa, a polaca é a Constituição, da Carta del Lavoro de Mussolini, prevalecendo sobre as relações de trabalho no Brasil. Eu recomendo que você acompanhe essa notícia do Rodrigo Maia, que ela é correta, mas sobretudo que você dê uma lida no Estadão de ontem, na página 2, ao lado do meu artigo, você vai encontrar o artigo do Almir, que para mim foi uma honra publicar um artigo ao lado do Almir Pazianotto, a pessoa que eu mais respeito nessa história de relação trabalhista. E o Almir chama muita atenção para isso. O Brasil não consegue sair do atoleiro, inclusive daquele atoleiro das estradas lá no Mato Grosso e no Pará, exatamente porque não consegue sair do passado que se cristaliza métodos antigos e coisas que só nos mantêm parados e atrasados. E daqui a pouco a gente vai entrar aqui já na parte cultural. Essa é a Cavalgada das Valquírias, de Wagner. Essa Cavalgada das Valquírias, ela serve de trilha para uma das cenas mais incríveis da história do cinema, que é uma cena dirigida por Francis Ford Coppola no clássico Apocalipse Now, com o Marlon Brando, que aliás só entra no fim do filme, no papel do coronel, que diz a frase que abre o livro. O Apocalipse Now é baseado no livro do Joseph Conrad. E a epígrafe do livro é horror. Você passa o filme inteiro esperando o Marlon Brando aparecer. Quando ele aparece, aí ele ocupa tudo, né? Mas o que é que tem a ver o Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, com a nova versão do King Kong, que foi dirigido pelo Jordan Vogt-Roberts. O Luiz Merten disse que o Vogt-Roberts falou que criou uma mitologia para o King Kong, né? Que é o filme dele,
exatamente o King Kong. Não tem nada a ver com A Cavalgada das Valquírias, nem com Apocalipse Sinal. Só que o Merter, que sabe tudo de cinema, né, quando viu o filme, disse o seguinte, que o Roberts pode até jurar que não se trata de uma refilmagem da cena maravilhosa do ataque da cavalaria, né, feita por helicópteros no rio Mekong, né, uma cena inesquecível, né, como inesquecível a entrada do Marlon Brando no filme, né. Mas ele não deixa de conceder aquilo para o espectador que já tenha visto as muitas versões anteriores, né? A mais famosa de todas, que é a inicial, o primeiro grande filme de monstro, né? O que tornou o King Kong popular no mundo inteiro, né? Foi a versão de 1933, filmada por Marion Cooper e Ernest Schutzack. E eu assisti, ainda um dia desse na TV, um documentário maravilhoso sobre a grande contribuição que esses dois deram à criação de, por exemplo, Jurassic Park e tal. Os grandes filmes de monstros todos devem a esse filme inicial, né? Além disso, foi feita uma versão de John Guillermin, de 1976, que é particularmente emocionante aqui para o Heisen, por causa da participação de Jessica Lange. Isso, grande atriz, né? Se dirigindo, inclusive, de forma pouco respeitosa, a moça que é casada... casada com o Sam Cooper, o parceiro de Bob Dylan. Eu gostava do filme por causa do macaco, não era por causa dela. Ah, você foi ver o macaco. Isso, claro. Tá certo. Bom, o toque da garota, né, Brie Larson, vencedora do Oscar no ano passado, o Quarto de Jack, agora fotógrafa de guerra, emociona, humaniza o gorila gigante e sim, ela cabe direitinho na mão do Rei King. Assim, uma cena equivalente a essa da Cavalgada das Valquírias, o ataque dos helicópteros no rio Mekong, né, é a cena histórica no cinema, do filme original, né, dos anos 30, que é a menina esperneando na mãozona do gorila rei, né? Acontece o seguinte, o gorila rei, ele foi criado na época da recessão, né? Na recessão posterior à quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E todos os críticos de cinema, inclusive o nosso respeitadíssimo mestre, Luiz Carlos Merten, se referem ao fato de que aquela história da Ilha dos Macacos, a entrada do macaco em Nova York, a sua súbita e enlouquecida paixão pela menina, branca e linda e loira, né? Tudo aquilo atendia especificamente a uma necessidade psicológica das pessoas atingidas pela recessão. Nós estamos agora, apesar daquele discurso estúpido de Dilma Rousseff no Dia da Mulher em 2015, numa recessão terrível, muito similar à que nós sofremos aqui no Brasil em consequência da quebra da Bolsa de Nova York por causa da violenta depreciação do café, que era nosso único produto de exportação, e hoje nós vivemos uma crise pior do que aquela de 30, mas eu acho que não há mais aquela conexão que levou ao grande sucesso, à grande paixão que o mundo passou a ter desde 1933, com a obra genial, a obra-prima, né, de Marion C. Cooper e Ernest Schutzack. De qualquer maneira, não deixa de ser interessante, né, que a Ilha da Caveira tenha sido reproduzida, né, e apesar tá no título do filme, inclusive, apesar do diretor ter dito que na ficção dele, que vai estrear em grande circuito exatamente hoje, a ação se passa em 73, no finalzinho da Guerra do Vietnã. Então essa é a conexão que nós fizemos, que o Merten fez com a Cavalgada das Valquírias do filme do Kubrick, do Ford Coppola, e o remake, né, o quarto remake do filme que emocionou a adolescência, a pré-adolescência de Heisen Abac. Isso, muito bem lembrado. Só registrar aqui o nosso ouvinte, o Nelson Yariwak, está dizendo que tá lembrando aqui que o Harrison Ford, lá no Apocalipse Now, está no comecinho da carreira e ainda parece narigudo. Ainda parece narigudo, antes de passar o bisturi, né? E eu lembro também da interpretação maravilhosa de Roberto Duval,
que preenche o filme enquanto o Marlon Brando não entra em cena. Quando o Marlon Brando entra, doutor, Aí, né? aí a Alessandra aqui desmaia, a Isabel desmaia, a Nideaula desmaia. Vamos falar aqui uma outra reportagem que está aqui no Caderno 2, do Júlio Maria, que é o seguinte, né? Todo mundo preocupado aí com a catástrofe econômica atingindo o meio musical também. Não é que abre uma nova casa de shows aqui em São Paulo, né? É isso? Tupi or not tupi, né? Tupi or not tupi é uma frase do Manifesto Antropofágico de Oswaldo de Andrade, né? E tá o Júlio Maria, que é um cara antenado, excelente biógrafo da Elis Regina. Eu, como amigo da Elis, participei da vida dela aqui em São Paulo, na minha adolescência e juventude, né? E eu atesto que a biografia que o Júlio escreveu é de primeira, né? Noticia no Caderno 2 de hoje, né? A entrada da Tupi or not Tupi, ao mesmo tempo que ele também fala do anúncio da Casa Natura, né? Agora, na Vila Madá, né, que está tendo o carnaval contestado, dizendo que ano que vem não vai ter mais carnaval lá, está sendo ocupado agora por um novo espaço que vai trabalhar em duas frentes, segundo o Júlio, para oferecer o que ele chama de experiência dos 5 sentidos, né? Música no palco e pratos da cozinha brasileira nas mesas. A bebida oficial será a cachaça. O Tupi or not Tupi fica na Rua Fidalga, 360, ali na Vila Madalena. Aliás, onde fica a casa que o GG do Mangue disse que ia morar lá, e a casa atualmente só mora ratos propriamente dito, não moram ratos metafóricos, né? É uma casa construída na década de 50, num terreno de 500 metros quadrados, e a abertura oficial da casa, que cabe 110 pessoas sentadas, vai ser um show de João Donato, uma excepcional oportunidade do paulistano conhecer esse paraense genial, né, que não tem merecido no Brasil a consagração que ele tem como grande maestro, compositor. De João Donato por exemplo, essa música que o Nelson vai tocar agora, que se chama Aham, que é uma obra-prima, um primor, é uma preciosidade, e que é cantada aqui numa bela versão do Caetano Veloso. Hoje nós vamos nos despedir ao som da Aham, de João Donato com Caetano Veloso.